O presidente Lula abriu a Assembleia Geral da ONU em Nova York hoje com fortes críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o discurso na abertura da Assembleia da ONU, Lula falou de multilateralismo e também de soberania nacional. Lula ainda destacou as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem promovido uma série de sanções contra o Brasil. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atua como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. E sem citar nomes, o presidente fez uma referência à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Como era esperado, o presidente brasileiro ainda destacou a situação da Palestina durante o discurso dele. Lula pediu também paz e condenou os ataques de Israel. Ontem, ele já havia reafirmado que considera o que acontece na faixa de Gaza como genocídio e limpeza étnica. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros,
estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. O presidente brasileiro também tratou da COP30 hoje na ONU. A COP30 que vai ser sediada em Belém, no Pará. E ele chamou o evento mais uma vez de COP da Verdade. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da Verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. O presidente americano Donald Trump falou logo em seguida e no final do discurso afirmou que abraçou Lula nos bastidores do evento. Eles combinaram, inclusive, um encontro para a próxima semana, sem especificar quando e onde. A informação foi confirmada pelo governo brasileiro. O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e outros com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e direcionamento de críticos políticos nos Estados Unidos. Eu tenho um pequeno problema em dizer isso, porque devo dizer a vocês, eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nos vimos. Ele me viu e nos abraçamos, e então eu disse, você acredita que vou dizer isso em apenas 2 minutos, mas na verdade concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, cerca de 20 segundos. Estou feliz por ter esperado, porque essa coisa não funcionou muito bem. Mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos em se reunir na próxima semana, se isso for de interesse. Mas ele parecia um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Quando não gosto deles, não gosto deles. Mas nós tivemos cerca de 39 segundos e tivemos uma química excelente. É um bom sinal. Mas também no passado, Brasil, tivemos tarifas injustas para a nossa nação. Mas agora, por causa das tarifas, estamos revidando. E nós estamos batendo de volta com muita força. Como presidente, sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Então eu sinto muito em dizer que o Brasil está fazendo mal e continuará a se sair mal. Eles só podem se sair bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles falharão, assim como outros falharam. Bom, e esse encontro aconteceu diante, da pior crise em mais de 200 anos de relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. A fala vem um dia após a gestão Trump acionar mais uma vez restrições de vistos e também sanções financeiras da Lei Global Magnitsky contra alvos brasileiros.
E Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez hoje uma publicação nas redes sociais logo após o discurso de Donald Trump. Segundo ele, não há novidade no posicionamento de Donald Trump. Vamos ver exatamente o que foi que ele disse, portanto. Para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou, elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil, um recado claro e direto. Portanto, começou a dizer, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem mais, segue aí esse discurso dele, Depois disso, sorriu e mostra-se aberto a dialogar em uma posição infinitamente mais confortável, fiel àquilo que sempre defendeu, os interesses dos americanos em primeiro lugar. É a marca registrada de Trump, firmeza estratégica combinada com inteligência política. Segue, portanto, por isso, longe de causar espanto, sua postura reafirma mais uma vez sua genialidade como negociador. Ele entra na mesa quando quer, de forma que quer e na posição que quer. Enquanto isso, outros líderes, como Lula, assistem impotentes, sem qualquer capacidade real de influenciar o jogo global. Na verdade, Lula agora é que está na obrigação de aproveitar a rara oportunidade de sentar-se com Trump, com a difícil missão de extrair algo de positivo nesta mesa. Portanto, e finaliza ali, Eduardo Bolsonaro, neste post. Ao final, Trump ainda arrebatou que sem os Estados Unidos o Brasil vai mal, ou seja, não há para onde correr. O Brasil precisa dos Estados Unidos, reconheça isto ou não. Entende por que confiamos na anistia ampla, geral e restrita? Finaliza, portanto, o post ali, Eduardo Bolsonaro. Bom, e agora a gente vai até Brasília conversar com a repórter Ana Paula Ramos, que está por lá acompanhando as repercussões dessas declarações do presidente Lula hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ana, boa noite para você. Boa noite, Síria, Luciene, uma ótima noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula fez um discurso duro nesta terça-feira, lá na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele mandou recados, ao presidente Donald Trump, ao governo dos Estados Unidos, sem citá-los diretamente. E ele foi bastante aplaudido lá, principalmente quando defendeu a soberania nacional e a democracia, princípios que ele classificou ali como inegociáveis. A fala de Lula também teve uma boa repercussão internacional, na mídia, na imprensa, foi destacado como um discurso bastante contundente, mas o discurso em si acabou um pouco ofuscado por esses elogios que o presidente Trump fez ao brasileiro, Tanto a mídia internacional quanto aqui dentro, a repercussão mesmo foi nesse sentido. E o presidente Trump, como a gente até viu ali, ele se encontrou com o Lula um pouco depois do discurso de Lula ali num corredor, e eles teriam combinado de se encontrar. O Itamaraty confirmou, disse que esse encontro deve ser por videochamada ou por telefone, mas o Itamaraty ainda vê com cautela essa abertura ao diálogo ali por parte do presidente Trump. O curioso é que esses elogios de Trump causaram incômodo entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu aí que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e também o blogueiro Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos atuando ali, buscando sanções contra autoridades brasileiras, eles precisaram ir para as redes sociais tentar explicar essa atitude de Trump, o que eles classificaram ali como uma estratégia para tentar emparedar o presidente Lula. Volto com vocês. Tá certo, Ana, muito obrigada pela sua participação e a gente continua por Brasília. Nós vamos conversar agora com a editora de política Luciene Landim. Lu, pois é, o encontro de certa forma não vai ser, pelo que tudo indica, presencial, vai ser por videochamada ou mesmo por telefone. Será que agora essa conversa de fato sai, hein?
Essa é a pergunta, né, Síria? Porque essa manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pegou muita gente de surpresa, não só aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, como a Ana Paula falou agora há pouco, mas também do lado do governo brasileiro. Todo mundo já sabia, isso já era fato, que Lula e Trump estariam nesse mesmo evento, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que acontece em Nova York, mas ninguém esperava uma manifestação do presidente norte-americano, especialmente em um aceno tão claro ao presidente Lula, que foi lá representar o Brasil e pouco antes da fala de Trump, inclusive fez esse discurso bastante duro, né, em tom de soberania, falando também sobre conflitos militares, e logo depois a gente teve então essa manifestação de Donald Trump. Mas também, como a Ana Paula falou, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, já sinalizou que esse encontro entre os dois deve acontecer ou por videochamada, por videoconferência ou por uma ligação telefônica. E por quê? O presidente Lula, ele está nos Estados Unidos, que é onde Donald Trump governa, mas Lula deve retornar ao Brasil amanhã à noite. Essa é a previsão. E Trump indicou ali, tanto Trump nessa Assembleia da ONU, como a porta-voz do governo americano, houve uma indicação de que essa conversa entre os dois deve acontecer somente na próxima semana. Uma viagem de um líder de Estado, né, de um líder de uma nação, ela não acontece tão simples assim. É preciso toda uma organização, toda uma logística, e não há nenhuma logística de viagem do presidente Lula na próxima semana, seja a Washington, onde Trump despacha da Casa Branca, ou mesmo de Trump ao Brasil. Não há nenhum planejamento para isso acontecer. Por isso, a gente tem esse indicativo de que deve ser, sim, uma conversa ou por uma videoconferência ou por uma ligação telefônica. Mas, voltando a essa questão da surpresa, né, Síria, pegou, inclusive, governistas de surpresa que ainda avaliam essa sinalização de Donald Trump com um certo receio, porque o presidente dos Estados Unidos já demonstrou em mais de uma ocasião que não tinha tanta abertura assim para negociar com o Brasil essa questão do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, que começou a valer no início de agosto, mas claro, também a gente não pode ignorar toda essa questão que envolve a justiça brasileira, especialmente esse julgamento de golpe de Estado que acontece no Supremo Tribunal Federal com um núcleo já condenado. Donald Trump fez várias sinalizações sobre esse assunto, citando especialmente Jair Bolsonaro, e essa foi a surpresa. Não tinha nenhuma expectativa de integrantes ali da comitiva do presidente Lula em relação a essa posição, essa sinalização do presidente norte-americano, né? A gente lembra que Lula ouviu essa manifestação de Trump ali da plateia do plenário da Assembleia Geral da ONU, onde acontecia esse evento, e a gente viu até, inclusive, no vídeo desse momento, uma certa surpresa ali na fala do presidente Lula sobre esse relato desse encontro que aconteceu momentos antes ali no corredor, nessa saída de Lula da fala nesse local, e essa entrada de Trump, que o presidente norte-americano falou logo depois do brasileiro, né? Então essa é a situação. A gente vai esperar uma confirmação oficial tanto do Palácio do Planalto quanto do governo norte-americano sobre que dia, que horário vai acontecer essa reunião entre os dois, mas a gente já tem essa sinalização de uma primeira conversa direta desde que esse impasse foi iniciado ali ainda no início de julho, né, Síria? Verdade, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, Lu. E Donald Trump realmente é imprevisível, né? Bom, e é sobre esse assunto que a gente tem uma enquete aqui e a gente quer saber, portanto, a sua opinião. A pergunta é, você acredita que Trump, quando ele elogiou Lula, né? Ele falou assim, Lula é agradável. Você acredita que essa afirmação é verdadeira, sim ou não? Qual é a sua opinião? Você acreditou ali na fala de Trump? Você acha que tem um certo sarcasmo ali? Tem uma jogada política, como muitas pessoas estão dizendo por aí? A gente quer saber a sua opinião. Responda a nossa enquete aqui do lado superior direito da sua tela. Portanto, nesse momento, não vencendo a nossa enquete, 61% das pessoas disseram não por enquanto, né? Resultado parcial. Então, 61% das pessoas não acreditam nesse elogio de Trump para Lula, enquanto 39% acreditam, viu, Luciene? Pelo menos esse é o placar da nossa enquete. Hoje, a maioria das pessoas não está acreditando muito nesse elogio, não, viu?
Pois aí a gente precisa ver nos próximos dias como vai ser o comportamento do presidente norte-americano depois dessa sinalização ao presidente brasileiro Lula nessa viagem, então, aos Estados Unidos, né? Síria, mas só para a gente lembrar, a gente falou agora há pouco também sobre essa manifestação de Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, e também do blogueiro Paulo Figueiredo, os dois que foram denunciados ontem pela Procuradoria-Geral da República, que os dois falaram que houve ali um ato de inteligência política, de estratégia do presidente Donald Trump nessa sinalização feita a Lula, dizendo que agora é um momento em que Lula, um momento que impõe uma negociação a Lula, né, que o presidente brasileiro deve sentar nessa mesa de negociação e ouvir os termos do governo dos Estados Unidos para que o impacto dessas tarifas sejam reduzidas, e isso a gente teve inclusive uma reunião hoje na Câmara dos Deputados falando sobre um tema que é amplamente abordado por esse grupo de aliados de Jair Bolsonaro relacionado a esse assunto que é a anistia, né? Nesse post, tanto de Eduardo quanto de Paulo Figueiredo, eles falaram que o que vai resolver esse impasse é a anistia ampla, geral e restrita, mas a gente teve hoje reuniões, então, do relator da anistia, que agora a gente chama de PL da dosimetria, né? Deputado Paulinho Força, ele fez reuniões com várias bancadas de vários partidos, incluindo o PL, que é o principal partido, o maior partido da oposição, com cadeiras na Câmara dos Deputados, né? E ao sair dessa reunião, Paulinho da Força falou justamente em redução de penas e não em anistia, como tem defendido esse grupo político, como falou o Eduardo Bolsonaro ali nas redes sociais depois dessa manifestação de Donald Trump, né? Então já é uma sinalização que a gente vê o tom dessa negociação toda, dessa articulação, e uma reação a esse grupo, a essa fala inesperada de Donald Trump, e um assunto que a gente também vai observar aqui no Congresso Nacional nos próximos dias, que é como esse impasse da anistia vai ser resolvido diante de todo esse cenário que tem impacto internacional, como a gente tem visto, o impacto na relação dos dois países. Síria. A gente vai ficar de olho nisso também, né, Lu? E eu tô de olho aqui nas mensagens de vocês, viu? Muita gente manifestando aqui no chat, né, sobre essas declarações hoje de Donald Trump, declarações de Lula durante a abertura da Assembleia da ONU, algumas pessoas dizendo que concordam com o Eduardo Bolsonaro, né, que estão cada dia mais fã de Trump, ele sabe como pegar os ratos, pegando pesado por aqui, hein? Discurso do presidente Lula foi impecável, Sombrio, ponto 30, falando que o discurso do presidente Lula foi impecável, orgulho de ter um presidente de verdade no Brasil, cada um dando a sua opinião. Por aqui, Fábio falando Lula, que, enfim, as pessoas participando, Elias Mosaico dizendo anistia para todos os presos políticos, senão não tem acordo, e aí seguem as participações, e eu te convido a participar com a gente também aqui no nosso chat, deixar a sua opinião, responder a nossa enquete. Trump disse que Lula é agradável, você acredita que essa afirmação é verdadeira? Acredita ou não? Responda aqui a nossa enquete, deixe o seu like no nosso conteúdo e se inscreva aqui no nosso canal. Bom, e sobre esse assunto ainda, nós vamos conversar agora aqui no Tempo News sobre essas declarações, né, com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Santa Cecília, Guilherme Meirelles. Guilherme, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando sobre o discurso do presidente Lula, né? Alguns especialistas esperavam um tom mais ameno, mais moderado, digamos assim, e Lula fez um discurso forte, firme. Na sua avaliação, inclusive com críticas, né, a Donald Trump, né? Claro, sem citar o nome do presidente americano. Qual que é a sua avaliação sobre todo esse discurso do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU hoje? Boa noite a todo mundo que ouve a gente, que assiste a gente aí em Minas Gerais. Eu acho que foi um dia histórico para as relações internacionais. Porque, como você mesma disse, imaginavam que teríamos um discurso moderado, e o que a gente viu foi o oposto disso. A gente viu um presidente que foi para o ataque, né? E foi para o ataque contra a principal potência do mundo. Então, totalmente inesperado. E só que, ao mesmo tempo, eu avalio que o discurso dele foi muito bem montado, e por isso que eu digo que foi um dia histórico para as relações internacionais, porque raramente se vê um país na condição do Brasil de ainda ser um país subdesenvolvido bater de frente com os Estados Unidos da maneira como foi feito na Assembleia Geral da ONU. Geralmente o Brasil abre a Assembleia e em seguida os Estados Unidos faz
o presidente dos Estados Unidos é quem faz o discurso dele. Então, esse encontro entre Lula e Trump já era meio que esperado. O que não era esperado era o que o próprio Trump falou. Então, o Lula tem essa característica de ser uma pessoa sociável, de ter um bom discurso, e pelo jeito, ali nesse encontro que o Trump falou de 20, 30 segundos entre os dois, o Trump foi ganho pelo Lula, né? E a gente tem que ver agora, daqui em diante, como que isso vai impactar na questão das tarifas. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que, recentemente, o Trump humilhou alguns estadistas dentro da Casa Branca, como o presidente da Ucrânia, como o presidente da África do Sul, onde ele fez uma espécie de show midiático para desmoralizar esses dois chefes de Estado. Então, é importante que o Itamaraty fique atento a isso para ver se o que o Trump falou não foi uma espécie de blefe, né, para que ele faça algo em seguida. Mas eu, particularmente, acredito que não. Acredito que as relações entre os dois países vão melhorar depois do que aconteceu na ONU hoje. Agora, Guilherme, em relação ao impacto diplomático desse tipo de discurso hoje, na sua avaliação, qual que é o impacto que isso pode causar, principalmente em um evento, né, como a Assembleia Geral da ONU? Pensando no Itamaraty, os impactos são os mais positivos possíveis, porque o Brasil estava nessa espécie de limbo, né, do que poderia acontecer depois da história das tarifas. Por mais que o Brasil, desde que as tarifas do Trump lá em julho foram impostas, né, a tarifa de 50%, melhor dizendo, desde que ela foi imposta, o Brasil começou a diversificar os seus mercados, começou a exportar alguns produtos que antes iam para os Estados Unidos, começou a buscar outros parceiros que podem absorver essa produção que não vai mais aos Estados Unidos, mas tinha ficado aquela coisa, né, de que não se sabe até quando que isso vai ficar dessa maneira, não se sabe se o Trump vai dobrar a aposta, não se sabia para onde ia. Então, o que aconteceu foi a primeira sinalização dos dois presidentes, aliás, a sinalização do presidente Trump de que ele está disposto a negociar. Por outro lado, o Lula já tinha demonstrado que tinha interesse em fazer essa negociação, e acredito que esse encontro informal que eles tiveram foi o ponto de partida para que essa negociação acontecesse. O que eu chamo a atenção é que uma coisa é o Itamaraty, né, parte diplomática. Agora a gente tem que ver como é que a extrema-direita vai reagir nesse sentido, porque a gente sabe que existem algumas pessoas, como, por exemplo, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador João Figueiredo, que estão nos Estados Unidos fazendo uma espécie de campanha contra o Brasil. E possivelmente eles não vão deixar barato. Estou até curioso para ver nos próximos dias como que eles vão reagir, porque não se esperava que o Trump faria esse aceno ao Lula tão cedo, né? Pois é, exatamente isso. Como que você avalia essa atitude de Donald Trump? A gente sempre fala que Trump é muito imprevisível, né? Mas daí, depois do discurso do Lula, lógico, né, que esses discursos já estavam prontos ali há um determinado tempo, mas no finalzinho ali da fala dele, ele fez esses elogios, ou seja, era algo que pode se dizer inesperado, né? Como que você avalia isso, Guilherme? Eu acho o seguinte, as pessoas podem gostar ou não do Donald Trump, mas ele é um negociador fantástico. Ele fez a carreira dele no mercado, na área de negócios, e ele leva essas táticas de negociação para a presidência dos Estados Unidos. Ele pode até ser imprevisível no que ele fala, mas tudo que ele fala tem um final pensado. Então, se ele fez aceno, se ele abriu possibilidade de negociação, eu acredito que é porque ele deve ter visto que o que muitos analistas, inclusive, falávamos há algum tempo, é que essa história das tarifas era um tiro no pé. A gente sabe que o próprio mercado dos Estados Unidos ia sofrer com a história das tarifas. Então, pegando um exemplo aqui da Embraer, por exemplo, que é uma empresa sentada, né? Mas é uma empresa que o mercado de aviação dos Estados Unidos depende diretamente da Embraer. Então, a partir do momento que você coloca 50% em alguns produtos que são produtos importantes para os norte-americanos, isso tem um impacto diretamente na população. Então, laranja, o mercado de aviação, café, quem vai sofrer com preços mais altos vai ser diretamente o norte-americano. E as pesquisas mais recentes já têm mostrado que a popularidade do Donald Trump tem caído. Então, isso mostra que talvez esse aceno tenha sido no sentido de que vão ter que rever essa ideia das taxas de 50%, porque o Brasil não recuou,
então os Estados Unidos vão ter que recuar. Então eu entendo isso como uma grande vitória diplomática do governo brasileiro. Bom, e no finalzinho ali, o Trump falou desse encontro com o presidente Lula na próxima semana, que na verdade a assessoria e a presidência da República já se pronunciou, dizendo que é bem provável que seja uma conversa por videochamada ou mesmo por telefone, né? Você acredita que pode haver algum tipo de reaproximação pragmática entre esses dois presidentes? Eu acredito, mas eu acredito isso hoje, falando com vocês agora. As relações internacionais, elas mudam hora a hora, diariamente, então amanhã pode ser que eu acredite que o Trump vá recuar, ou pode ser que eu acredite que o Lula vá tentar um novo ataque, não se sabe. Hoje eu acredito que sim, vai ter essa reaproximação, e a palavra que você utilizou é perfeita, uma reaproximação pragmática, a palavra é essa. Porque essa história de estou taxando o Brasil por causa de questões relacionadas à condenação do ex-presidente Bolsonaro, isso é uma grande bobagem, né? Os Estados Unidos não têm que interferir na soberania brasileira, e o Bolsonaro ele já está condenado e não tem sanção nos Estados Unidos que vai impedir que ele continue condenado. Isso a gente pode garantir. Ele está condenado, ele vai cumprir a pena, e mesmo que os Estados Unidos aumentem as sanções, isso vai continuar. A condenação dele vai continuar. Ela só pode ser revista por órgãos internos brasileiros, por instituições brasileiras, como se o Supremo for rever a pena, enfim. Então é uma questão pragmática. Eu acredito que os Estados Unidos, o governo Trump viu que cometeu um erro em impor essas taxas, isso está chegando na população norte-americana e, consequentemente, ele vai ter que recuar, porque isso vai impactar na popularidade dele, do estadunidense que agora está tomando um café mais caro, um suco de laranja mais caro, ou que eventualmente pague mais caro numa passagem de avião por causa de passagens mais caras da Embraer, caso a isenção da Embraer não vá para frente, enfim. O que a gente falava desde o começo, o impacto maior pode ser para a produção aqui no Brasil, mas o impacto maior vai ser, sem dúvida alguma, para o consumidor dos Estados Unidos. Tá certo, Guilherme, vou pedir que você continue um pouco mais com a gente, que nós separamos mais alguns trechos da fala de Donald Trump hoje na ONU, para a gente destacar por aqui. Donald Trump também criticou a ONU, né, dizendo que a entidade não está à altura da missão. Vamos ver esse momento. And sadly, in all cases, the United Nations As Nações Unidas nem sequer tentaram ajudar em nenhum deles. Eu terminei 7 guerras, lidei com os líderes de cada um desses países e nunca recebi um telefonema das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalizar o acordo. Tudo o que recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que, ao subir, parou bem no meio. Se a primeira-dama não estivesse em ótima forma, ela teria caído, mas ela está em ótima forma. Nós dois estamos em boa forma. E então um teleprompter que não funcionava. Essas são as duas coisas que recebi das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. O presidente dos Estados Unidos também criticou o movimento que diversos países fizeram para reconhecer o Estado da Palestina. Não podemos esquecer o dia 7 de outubro, não é mesmo? Agora, como se quisessem incentivar a continuação do conflito, alguns membros deste órgão estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino. A recompensa seria grande demais para os terroristas do Hamas por suas atrocidades. Seria uma recompensa pelas atrocidades horríveis, incluindo as de 7 de outubro, mesmo enquanto eles se recusam a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Bom, Guilherme, chamo você novamente então para a nossa conversa. Primeiro nós ouvimos ali o Donald Trump, portanto, fazendo uma crítica aí à ONU, fazendo piada ali com o teleprompter que não funcionava, com a escada ali que travou. Qual que é o peso, de uma fala como essa em um evento deste, né, sabendo que ele é o líder dos Estados Unidos para a Organização das Nações Unidas? Na verdade, isso era algo esperado, porque ele sempre desacreditou qualquer organismo multilateral, né? Ele é, sem dúvida alguma, daquela teoria de que é necessário colocar os Estados Unidos como o grande xerife do mundo. Então, para ele, a ONU, a OMC, a OTAN são empecilhos, né? São órgãos que atrapalham essa tentativa de retomada da hegemonia dos Estados Unidos. Então, ele fala num tom de piada, claro, essa coisa do teleprompter, da escada rolante, mas
O que ele quer dizer no final das contas é que o mundo não precisa da ONU. E, de certa maneira, ele tem algumas críticas que fazem sentido, porque a ONU, por exemplo, ela foi muito esvaziada, inclusive pelos Estados Unidos. Isso é uma pauta que o governo brasileiro já defende há muito tempo, e isso o presidente Lula foi o que capitaneou isso, que conseguiu agregar isso no discurso dele todas as vezes que ele foi presidente, todos os anos que ele discursou na ONU, mas não é uma bandeira só dele. Outros presidentes fizeram isso, que é de fazer uma reformulação no Conselho de Segurança da ONU. Porque veja só, a ONU, quando foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial, ela tinha mais ou menos 55 países. Hoje ela tem 193. Então, quer dizer, não faz sentido que o formato da ONU atualmente ele seja o mesmo que era lá em 1945, 49, enfim, 1950. Não faz o mínimo sentido, porque outros países têm que entrar nessa esfera de multilateralismo. Isso é o que os Estados Unidos não querem, o que a China não quer, o que a Rússia não quer, mas principalmente é algo que o Donald Trump sempre criticou, nos outros governos dele e agora também. Então, assim, e por outro lado, a ONU se esvaziou e isso mostra assim, a ineficácia da ONU de resolver algumas questões que estão acontecendo no mundo, como a invasão da Rússia na Ucrânia ou como o genocídio na faixa de Gaza promovido por Israel. Então é uma questão assim que esse esvaziamento da ONU é algo que ele tem razão em pontuar, mas por outro lado ele pontua esse esvaziamento para deixar claro que não existe a possibilidade de se permitir essa abertura maior que o Brasil e que outros países do sul global pleiteiam, que é democratizar mais o Conselho de Segurança da ONU. Guilherme, para fechar nossa conversa, depois na sequência nós tivemos ali o Donald Trump rebatendo aí essa questão, criticando, né, o reconhecimento do Estado palestino. Como que essas declarações podem afetar a credibilidade dos Estados Unidos dentro do sistema multilateral? Eu acredito que não vai mudar, porque os Estados Unidos sempre se colocou contrário à ideia de uma criação justa de um Estado palestino. Então, o que ele disse cada vez mais, a tendência é que cada vez mais países, um número maior de países, reconheça a existência do Estado palestino. Então, por exemplo, o Reino Unido, a Austrália, que são países assim, de uma importância grande para o sistema internacional, eles reconhecerem é um passo importante. Mas os Estados Unidos dificilmente vão reconhecer isso tão cedo, porque Israel depende militarmente dos Estados Unidos, eles são aliados desde que Israel foi fundado em 1948. Então, por ser um aliado direto de Israel, os Estados Unidos jamais vão permitir que o Estado palestino seja afirmado, ainda mais num governo como o do Donald Trump, que é um governo anti-palestino. Então, assim, o que ele fala é que a criação de um Estado palestino poderia fortalecer o Hamas. Só que a gente tem que entender o seguinte: o Hamas é um grupo terrorista que tem que ser criminalizado, tem que ser punido pelo que fez, mas ele não representa a população palestina. E enquanto a guerra acontece, a Palestina os palestinos seguem sem o seu Estado. E o que se mostra que está acontecendo lá na região da Palestina é que tanto Netanyahu quanto o Donald Trump defendem quase que um extermínio da população local, para que eles não tenham para onde ir. E aí vai cada vez mais esse fluxo migratório dos palestinos pelo mundo vai aumentando, vai ser um problema sem solução. Tá certo, Guilherme Meirelles, professor de Relações Internacionais, muito obrigada, viu, Guilherme? Prazer falar com você, obrigada pela sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço.